Seja muito bem-vindo aí, você que segue o nosso canal Profissão Enfermagem, tá? Você que não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição aí, se inscreva no nosso canal. Quem tá falando aqui com você é o enfermeiro Fabiano, tá? Eu quero agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal. Hoje nós somos 1000 inscritos, tá? Isso é muito bom. O canal ele tem menos de um ano e conseguimos alcançar a marca de 1000 inscritos. Muito obrigado aí. No vídeo de hoje nós vamos falar a diferença do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico, tá? As pessoas elas têm essa dificuldade às vezes de saber qual é a diferença entre um e o outro. Já no primeiro slide, quando nós vemos num exame tomográfico, tá? Ou então numa ressonância magnética, a primeira coisa que a gente vê na diferença do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico é a própria imagem aqui, né? Na imagem, no exame de imagem, nós vemos no AVC isquêmico, onde a flechinha azul está mostrando, onde está escuro. Nós vimos ali que ali é um sinal de isquemia. E no AVC hemorrágico, onde está essa flecha vermelha, nós vimos algo branco ali, que é sinal de sangue, tá? Então, qual é a diferença? No AVC isquêmico, na imagem, nós vemos a cor fica escura, que é o sinal de isquemia. No AVC hemorrágico, a cor da lesão ali onde está o sangue fica clara, tá bom? Então, a primeira diferença é isso. Mas nós vamos estar mostrando as diferenças de acordo com os sinais e sintomas. Mas para isso, nós vamos estar explicando o que é o AVC, nós vamos falar sobre epidemiologia, nós vamos falar sobre fatores de risco, e nós vamos falar da diferença entre um e o outro. Então eu quero pedir para você, fique até o final dessa aula, tá? Essa aula tá bem legal, vai ser bem enriquecedor para os teus conhecimentos, tá bom? Então fique até o final dessa aula. E não se esqueça de deixar o seu comentário e dar o seu like também no vídeo, tá bom? Isso nos ajuda. Então, o AVC, né? O acidente vascular cerebral ou encefálico, usado a terminologia AVC ou AVE, tá? Ou popularmente chamado de derrame cerebral, é uma emergência médica em que parte do cérebro é privado de oxigênio, ocasionando por um déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita ou com rápida evolução, de insuficiência vascular do cérebro de origem arterial, por espasmo, isquemia, hemorragia ou trombose. Quanto mais tempo o cérebro vai ficando sem sangue oxigenado, maiores são as chances de danos permanentes. Então, o paciente com AVC, ele precisa ser atendido rapidamente, muito rápido, principalmente no AVC isquêmico, para evitar maiores lesões, como também no AVC hemorrágico. Quando nós falamos de epidemiologia, nós vimos que afeta a maioria dos idosos, 20% dos AVCs ocorrem com indivíduos com a idade menor que 65 anos. Atinge mais a raça negra e o sexo masculino. 85% dos acidentes vasculares encefálicos têm origem isquêmica, ou seja, a grande maioria dos acidentes vasculares encefálicos, os AVCs, eles são isquêmicos, tá? 15% restantes são hemorrágicos e a segunda causa de perda cognitiva, terceira causa de morte no mundo e primeira causa de morte no Brasil, segundo os dados do Ministério da Saúde. Essa revista americana, The Lancet de 2007, ela mostrou que 30%, desculpa aí pessoal, tô com a garganta um pouco ruim, 30% das pessoas que morreram nesse ano de 2007 foi por AVC. 30% tiveram sequelas incapacitantes, 20% tiveram sequelas leves e outros 20% escaparam sem nenhum tipo de problema. Essas são as estatísticas, tá? Da revista americana The Lancet de 2007. Os tipos de AVC, ou do AVE que nós temos. Nós temos o AVC isquêmico e nós temos o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele tem um subtipo lacunar, trombólico e embólico. E o hemorrágico, cerebral, intercerebral e meníngeo, que é o subaracnoide. Vamos falar um pouco sobre o AVC isquêmico. Ele ocorre devido a uma falta de irrigação sanguínea por obstrução de uma artéria, é um determinado território cerebral, causando morte do tecido nervoso, tá? Os tipos de AVC isquêmico. Nós temos, como eu disse outrora, o embólico, o trombólico e o lacunar. Anormalidades neurológicas do AVC isquêmico é no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Esse desenho, ele mostra um trombo
obstruindo, né, a passagem de sangue na artéria. Esse desenho ele mostra um vaso ali, o trombo ele obstruindo, ou uma placa de gordura, né? Nós podemos simbolizar tanto um trombo como uma placa de gordura, ou como um êmbolo, né, melhor dizendo, também ali. Ele vai obstruir a artéria e aí essa região ela não vai ser irrigada. Com isso vai causar isquemia. Nesse próximo slide nós vemos o desenho aí, mostrando a região do hemisfério direito e a região do hemisfério esquerdo. E nós vemos logo ao lado o desenho de um vaso sendo obstruído. Então essa obstrução vai causar isquemia, que vai causar lesão. E no outro desenho nós temos a imagem mostrando a parte isquemiada e a parte lesionada. Nós vimos o vaso obstruído e nós vimos a parte sendo isquemiada, né? Aumentei a imagem aqui para vocês, ó. Aqui nós vemos a parte sendo isquemiada, tá bom? Vamos voltar aqui. Voltando. Quando nós falamos da fisiopatologia do AVC, ocorre da seguinte forma: o tecido nervoso vai diminuir o aporte sanguíneo, não vai irrigar as células nervosas ativas, e essas células elas não possuem reservas. Com a interrupção sanguínea, vai ocorrer a falta de glicose e de oxigênio, vai ocorrer uma alteração no metabolismo, vai ocorrer a parada da atividade funcional da área do cérebro afetada. E se essa interrupção for menor que 3 minutos, a alteração é reversível. Porém, se essa interrupção for maior que 3 minutos, a alteração pode ser irreversível e causar lesões irreversíveis. Por isso que eu disse que o tempo é muito importante. Outra hora nós vamos fazer um vídeo falando sobre as intervenções no acidente vascular cerebral, tá bom? Esse vídeo aqui, por enquanto, a gente não vai estar abordando isso. Agora nós vamos falar sobre o AVC hemorrágico. Nós falamos sobre o AVC isquêmico. A diferença, então, primeiramente, o AVC isquêmico ele é causado por uma obstrução. Já o AVC hemorrágico ocorre pela ruptura de um vaso sanguíneo intracraniano, levando a uma hemorragia e a formação de um coágulo. Nesse desenho ao lado, nós vemos um vaso rompido e ocorrendo a hemorragia. Os tipos de AVC, nós temos o cerebral e nós temos o meníngeo. As principais causas do acidente vascular cerebral que causam são trombos. Isso, quando nós falamos das principais causas, nós estamos falando tanto do hemorrágico quanto do isquêmico. Trombos, embolismo, traumatismo crâniocervical, hipertensão arterial, infarto e hemorragia cerebral, meningite, encefalite, crises convulsivas, enxaqueca com sinais neurológicos persistentes, hiper ou hipoglicemia e o abuso de drogas. Ainda nas principais causas de acidente vascular, nós temos a transformação do AVC hemorrágico no AVC isquêmico, trauma, tumores, malformação arteriovenosa, abscessos, doenças hematológicas e reumatológicas, agentes anticoagulantes e fibrinolíticos, pessoas que usam Marevan, AS, hemorragia secundária ao aneurismo, história familiar de AVC, predisposição genética já e esclerose múltipla. Quando nós falamos da transformação do AVC hemorrágico no AVC isquêmico, o que seria isso? O paciente, ele tendo uma lesão cerebral grande, o que pode acontecer? Devido ao edema, vai ocorrer a compressão dos vasos e com isso causa isquemia. E também nós temos casos de AVCs isquêmicos que transformaram em AVC hemorrágico, tá? Já vi isso já. Que é o desenho mostrando, né, uma hemorragia subdural, um hematoma subdural, tá? No hemisfério. E nós vimos esse desenho aqui mostrando bem a região afetada. O sangramento ele ocorre dentro ou ao redor do cérebro no AVC, tá bom? Os principais sinais e sintomas. Nós vamos falar sobre a tríade clássica, né, do AVC, que é a cefaleia súbita, náuseas e vômitos. Isso vai ocorrer em 60% das pessoas. Cefaleia sentinelas, 30%. Rigidez de nuca, 75%, e alteração do nível de consciência em 50%. Déficit neurológico em 60%, convulsões em 25%. O diagnóstico do AVC, ele é feito com exames de imagem, tá? Além do exame físico, tanto a tomografia
como a ressonância magnética. De início, na emergência, é realizada a tomografia do crânio, tá? Os médicos eles possuem várias técnicas e equipamentos que ajudam no diagnóstico do AVC, de modo rápido e com precisão. O exame neurológico ou avaliação do sistema nervoso, que será feito, os sinais e sintomas, teste de sangue, eletrocardiograma, ecocardiograma, testes físicos e mentais. E tanto, como eu já disse, a tomografia como a ressonância magnética. Essa aqui é a imagem de uma ressonância magnética, tá? Mostrando o cérebro. E os fatores de risco no AVC? Hipertensão arterial, tá? Que é um fator de risco muito significante. Então, se você tem pressão alta, cuide. Se algum familiar seu tem pressão alta, fique em cima. Precisa cuidar, precisa ser medicado, tá? Doença cardíaca, colesterol elevado, tabagismo e bebida alcoólica, estresse, diabetes, idade, né? A idade, como nós mostramos ali, é um fator bastante interessante, tá? Dieta rica em sal e gorduras, anticoncepcionais orais, com uso sem interrupção, sedentarismo e obesidade. Os sinais indicativos. Sintomas, sinais e gravidade depende do local afetado, a extensão da lesão e a possibilidade de estabelecimento do fluxo colateral. Então pode ocorrer ou ocorre perda de força, cefaleia súbita, alteração visual, dificuldade de equilíbrio, perda da fala, né? Alteração súbita da sensibilidade, instabilidade, vertigem súbita, náuseas ou vômitos, aumento da fadiga, mudança na personalidade, emoção ou no humor. E quando nós falamos desses sinais, a gente não pode deixar de esquecer. Paciente neurológico, paciente que teve um AVC, observar a pupila desse paciente, tá? A pupila pode estar tanto anisocórica, como pode estar midriática, nos casos mais graves, como pode estar miótica, tá? Aquela pupila pequenininha, anisocórica uma maior que a outra, midris, pupila grande, tá? Ocorre, na maioria dos casos, a mudança na pupila. Então é muito importante essa observação. Abre o olho do paciente, joga um feixe de luz e vê como que está a reação dessa pupila. Muito importante. Para a prevenção do AVC, controlar a pressão alta, evitar o fumo, controlar a diabetes, dieta saudável e exercício físico, controlar o colesterol alto e controlar o peso. Estamos acabando a aula, tá? O tratamento, uso de terapias antitrombolíticas como AS, a heparina. Na emergência, no AVC isquêmico, uso de trombolíticos como metalise, tá? A reabilitação pós-acidente vascular cerebral é bem importante. Controlar as outras complicações, tá? Fisioterapia é muito importante. E a neurocirurgia também. Então aqui são as referências, tá? Dessa aulinha. Eu quero mais uma vez aí pedir a você, tá? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu joinha nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu comentário abaixo do vídeo. Nós estaremos respondendo aí para vocês alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano, tá? E na descrição desse vídeo, pessoal, eu vou deixar para vocês um link de um curso de APH online, tá? Se você se interessa em fazer o APH online, é um curso de 80 horas, tá? Ele custa R$ 67,90, muito barato mesmo. Você ganha carteirinha, você ganha certificado. É realizado pela Emergência 1, tá? Uma empresa bem conceituada nessa área aí, tá bom? Você que é estudante de enfermagem, você que é estagiário, você que já se formou, você que quer fazer uma atualização, você vai ganhar a carteirinha e vai ganhar também um certificado. Um curso de 80 horas por R$ 67,90, um curso de APH. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.